Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, dia 23 de junho de 2026, 16 horas, horário de Brasília. Robôs ucranianos expulsam russos no fronte de batalha. Putin teme seu próprio exército. Neste vídeo revelamos a revolução tecnológica no campo de batalha, onde a Ucrânia envia robôs de combate em massa para as zonas de combate, forçando os russos a abandonarem suas posições. Mostramos os dados impressionantes da produção de plataformas terrestres não tripuladas e como elas salvam vidas ucranianas ao assumirem missões de alto risco. Por fim, expomos o pânico de Vladimir Putin, que foi detalhado por Volodymyr Zelensky, o líder ucraniano, e fontes do Kremlin revelando o medo físico que o ditador tem do retorno de seu próprio exército de criminosos, o retorno da guerra, quando eles vierem da guerra por uma paz ou qualquer um outro motivo. Assista até o final para entender este cenário de colapso russo. Inscreva-se no canal, aqui você vê somente a verdade. Peço a todos que deixem o like, compartilhem e comentem sobre este avanço tecnológico da Ucrânia. A revolução dos robôs no fronte. Ninguém esperava isso nessa guerra, né? E ainda mais pela Ucrânia, que todo mundo achava que a Rússia é o segundo maior exército do mundo, porque o Putin, tem alguns ainda que têm uma ilusão do Putin, né? Tem gente que não acredita ainda no que eu estou falando, e tem outras pessoas falando isso também em outros canais, mas eles não acreditam, né? Porque o Putin é um cara da KGB, sem formação nenhuma, humana, sem formação de nada. Ele tem uma formação: matar, torturar, matar, torturar, matar. Esse é o ciclo dele. É isso que ele aprendeu. Na KGB só se ensinava isso, mesmo para os oficiais. E ele foi chefe de um escritório na Alemanha e depois chegou a chefe da KGB geral, né? E comandava de Moscou a KGB no mundo inteiro, onde ele tem seus agentes. A Ucrânia está transformando a natureza da guerra moderna ao introduzir robôs de combate em massa nas linhas de frente. Essas plataformas terrestres não tripuladas realizam missões altamente perigosas, como entregar munições, evacuar feridos, instalar minas e também ir para o combate. A intensidade dos bombardeios russos tornou o transporte de suprimentos humanos uma das tarefas mais arriscadas do conflito. E com a chegada dos robôs, muitas dessas tarefas, os soldados, os humanos, né, ucranianos deixaram de fazer, passaram para os robôs, até por determinação do alto comando ucraniano, porque eles querem poupar a vida dos seus soldados. A Ucrânia não sacrifica os soldados como a Rússia faz. Na verdade, a Rússia, esse sacrifício que ela faz de seus soldados é um assassinato. Da maneira como ela combate, como são as suas táticas. É para os caras morrerem mesmo. O comando da brigada número 59, uma brigada de assalto da Ucrânia, confirmou que enviar motoristas humanos gerava alta probabilidade de baixas. Por isso, a indústria bélica ucraniana acelerou a fabricação dessas máquinas, né, chamadas robôs, autopropulsadas através de empresas ucranianas, como a Ratel Robotics, que foi fundada é uma empresa nova, composta por técnicos e engenheiros, para produzir esse tipo de material bélico, e eles substituem o trabalho de humanos. No primeiro semestre de 2026, a Ucrânia encomendou 25 mil robôs terrestres, que representam o dobro do total registrado em todo o ano de 2025. A projeção industrial indica que a produção total do ano inteiro vai alcançar a marca de 50 mil unidades dessas máquinas até o final do ano de 2026. O presidente Volodymyr Zelensky informou que os robôs nacionais já completaram mais de 550 modelos diferentes de missões com sucesso. Atualmente, cerca de 280 fabricantes operando na plataforma estatal Brave One, focados em substituir
humanos por tecnologia. Na realidade, Brave One eu li em inglês, é Brave, escreve, né? B-R-A-V-E e junto, né? Sem espaço. Essa é a plataforma ucraniana. O custo unitário de cada robô de combate levaria entre 2.000 e 40 mil dólares, dependendo do modelo, dependendo das funções, do tamanho das funções. Que tem robôs pequenininhos e tem robôs grandes, mais parrudos, né? Embora o tempo de vida útil de uma máquina na linha de frente, ela pode durar algumas missões, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque eles são bombardeados também. Eles são atacados por drones, eles são atacados pela artilharia, por morteiros, etc. Mas a Ucrânia, na minha opinião, ela tem absorvido muito bem isso, porque eles têm cumprido muitas missões a contento e está preservando os seus soldados, né? Então, sempre que a missão não exigir o emprego de tropas, né, de seres humanos, a Ucrânia vai usar robôs. E por causa disso que ela está acelerando. E os russos não tem mais um exército profissional, ali é um exército, a maioria de recrutas, com treinamento muito ruim. Ninguém com 3 semanas ou que seja um mês na linha tem treinamento para ser um cara profissional na linha de frente. Ninguém, né? Isso é impossível em nenhuma parte do mundo. E assim como o exército russo, a maioria é assim, tem alguns profissionais, fuzileiros navais, paraquedistas que já vêm de anos, mas eles são muito dizimados, eles têm poucos efetivos dessas tropas. E para aumentar a resistência operacional, os engenheiros ucranianos instalaram blindagem neles agora. Os novos já estão vindo blindado antifragmentação e sistemas de defesa contra drones. Diante do avanço dessas máquinas que não se cansam, trabalham 24 horas por dia, eles podem trabalhar, né? E os russos abandonam suas posições fortificadas e têm fugido em pânico, porque esses recrutas, primeiro isso assusta eles, é uma máquina atacando eles. E a maioria sai, não pede nem para o sargento, nem para o cabo, nem para o tenente, eles vão embora. Eles se assustam, eles têm medo. E aí o superior vê que ficou sozinho, vai juntos também, né? Não vai enfrentar 10 robôs, meio dúzia de robôs, alguma coisa assim, né? Porque eles vão equipados, inclusive, com metralhadoras, tem alguns equipados com canhões, né? Metralhadoras tipo .50. Levar um tiro daquilo, arranca uma perna do cara. Então, tem que ir junto embora. E, diante do avanço dessas máquinas que não se cansam, os russos abandonam suas posições fortificadas e, enfim, têm fugido em pânico. E o medo de Putin contra o próprio exército, né? O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky revelou que o ditador Vladimir Putin teme fisicamente o fim da guerra e o retorno de suas tropas. O chefe do Estado da Ucrânia explicou que o líder russo sabe que não alcançará a vitória militar planejada no início. E o Putin teme o impacto social que o retorno dos milhares de soldados armados causará na estabilidade do seu próprio governo. Documentos internos do Kremlin indicam uma preocupação severa com a volta de criminosos perigosos recrutados em prisões russas, que muitos deles foram recrutados em prisões e mandaram esses caras com treinamento, os caras de presídio, de uma semana, a maioria deles. Assassinos e estupradores graves receberam indulto após combaterem por 6 meses e agora já estão retornando, inclusive, para a cidade, estão fazendo crimes. Tem gente que já voltou, já matou sua família, né? Já espancou a mulher, uma série de coisas, porque estavam condenados para também por terem cometido essa mesma natureza de crimes. O Ministério da Defesa da Rússia tentou alterar as regras em 2023 para forçar os prisioneiros a lutarem até o fim da guerra. Apesar disso, os soldados gravemente feridos ou que pagam subornos conseguem liberação e voltam para o território russo. Especialistas em geopolítica afirmam que a Rússia já sofre efeitos severos de criminalidade e desestabilização interna provocada por esses veteranos. O objetivo final de Putin permanece sendo a restauração da União Soviética, mas os parceiros europeus estão convictos de que a Ucrânia vai detê-los, ou seja, ele quer restabelecer a União Soviética e vai ser como antigamente, né, o país do crime. E com esses criminosos, só que ele tem medo. Ele, pessoalmente, tem medo do que possa acontecer com ele por causa dessa massa de criminosos voltando. E para nós concluirmos, a robotização em massa promovida pela Ucrânia demonstra a superioridade tática e o respeito à vida humana. A Ucrânia, o presidente Zelensky, o general Alexander Syrskyi e os demais generais, o Estado-Maior do Exército Ucraniano, os comandantes de unidades, eles se preocupam pelo respeito à vida ucraniana.
E enquanto a Ucrânia avança com tecnologia barata e eficiente, o Kremlin enfrenta o dilema de um exército de condenados que ameaça a sua própria segurança, a segurança do ditador, a segurança da Rússia. O medo de Putin em terminar a guerra expõe a fragilidade política de Moscou perante a resistência inabalável do povo ucraniano, que não quer saber da Rússia e não quer saber dos russos. Quando a guerra terminar, vai haver uma animosidade, uma diferença muito grande entre os povos dessas duas nações, porque os russos têm se mostrado maus, criminosos, não só porque o ditador mandou invadir a Ucrânia, mas a ação dos soldados da Rússia é criminosa e cruel. Peço a você que assistiu o vídeo, inscreva-se no canal, porque aqui você viu a verdade, e ative o sininho também para acompanhar os próximos relatórios exclusivos no campo de batalha, e não esqueçam de dar o like e compartilhar. Eu peço a Deus que abençoe a todos vocês, que abençoe a Ucrânia, que abençoe o Brasil. Paz e bem, paz para toda a humanidade. Muito obrigado.